Amanheceu em tensão máxima. Bastidores pegando fogo. Telefones tocando sem parar. Deputados reunidos às pressas. E no centro de tudo, um nome que carrega peso político e histórico: Luiz Cláudio Lula da Silva. Depois da quebra de sigilo bancário autorizada no âmbito das investigações relacionadas ao escândalo no Instituto Nacional do Seguro Social, novas informações começaram a circular nos corredores do Congresso. Não estamos falando de boatos de rede social. Estamos falando de documentos, movimentações financeiras analisadas e uma pressão crescente por explicações públicas. A pergunta que ecoa é simples: o que realmente apareceu nesses relatórios? Parlamentares da oposição afirmam que os dados revelam movimentações consideradas incompatíveis com o padrão declarado. Já aliados do governo dizem que tudo será esclarecido e que não há irregularidade comprovada. No meio dessa guerra de versões, a população assiste perplexa. E como se não bastasse, surge a figura apelidada nos bastidores como Careca do INSS, apontado em investigações como operador de um suposto esquema de intermediações suspeitas. Até agora, o que existe são apurações em andamento. Mas o simples fato de nomes próximos ao poder aparecerem em relatórios já é suficiente para incendiar o debate político. Nos corredores da Câmara, o clima é de desconfiança. Deputados evitam câmeras. Senadores falam em responsabilidade institucional. A CPI se transforma em palco de confronto verbal. Cada sessão vira um espetáculo de tensão. O que está em jogo não é apenas a reputação de um nome conhecido. É a credibilidade das instituições. A oposição pressiona para que todos os envolvidos sejam convocados. Quer depoimentos públicos, quer explicações ao vivo, quer confronto direto. Já governistas afirmam que existe uma tentativa clara de desgaste político com base em vazamentos seletivos. E é aqui que o roteiro ganha contornos ainda mais dramáticos. Porque em política, informação é poder. E silêncio também. Se alguém resolve falar demais, pode atingir aliados. Se alguém decide se calar, pode levantar ainda mais suspeitas. É um jogo delicado. Um movimento em falso pode custar mandatos, alianças e até projetos de reeleição. Fontes próximas às investigações afirmam que o material obtido com a quebra de sigilo ainda está sendo analisado tecnicamente. Não há sentença, não há condenação. Mas há pressão. Muita pressão. Nas redes sociais, a polarização explode. De um lado, quem vê tudo como prova definitiva de corrupção sistêmica. Do outro, quem enxerga perseguição política. O país se divide mais uma vez. E no centro desse furacão está o sobrenome que marcou a história recente do Brasil: Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente evita comentar diretamente o caso, reforçando o discurso de que confia nas instituições e que todos devem responder dentro da lei. Enquanto isso, a base governista trabalha para conter danos e evitar que a narrativa saia do controle. Porque narrativa é tudo. Se a história for contada como escândalo, o estrago é imediato. Se for contada como armação política, a reação pode se inverter. Cada lado sabe exatamente o que está em jogo. Mas há uma questão que não quer calar: se não houver nada de errado, por que tanto nervosismo nos bastidores? E se houver algo concreto, até onde isso pode chegar? Especialistas em direito alertam que quebra de sigilo não significa culpa. Significa investigação. Significa análise. Significa que o Estado está apurando fatos. E isso é fundamental numa democracia. A CPI agora se torna o grande palco dessa batalha. Cada requerimento aprovado é visto como avanço por uns e abuso por outros. Cada documento anexado gera horas de debate. Cada vazamento vira manchete. Deputados que antes estavam alinhados começam a recalcular posições. Ninguém quer ficar do lado errado caso surjam provas contundentes. Mas também ninguém quer abandonar aliados sem confirmação sólida. É o clássico jogo de sobrevivência política. Se houver comprovação de irregularidades, o impacto pode ser devastador. Não apenas para indivíduos, mas para alianças construídas com muito custo. Se não houver, a acusação pode se transformar em combustível eleitoral para quem se diz vítima de perseguição. Enquanto isso, o cidadão comum observa tudo com ceticismo. Escândalos, investigações, CPIs. O brasileiro já viu esse filme antes. A diferença agora é o nível de polarização e a velocidade da informação. Qualquer detalhe vira tendência. Qualquer trecho de depoimento vira corte viral. E a opinião pública é moldada em tempo real. O que vai definir os próximos capítulos não é grito, não é manchete sensacionalista. É prova. É documento. É decisão judicial.
Até lá, tudo é disputa narrativa. E talvez a maior pergunta não seja quem vai cair, mas quem vai resistir. Porque em Brasília, o silêncio pode ser estratégico. Mas a verdade, quando aparece, costuma ser implacável.